Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel por aqui, e hoje eu vou dar uma dica aqui para quem já faz o ajuste de água e utiliza pHmetro para acompanhar aí o pH da mosturação. Tá? Se por acaso você ainda não está nesse nível, não ajusta a água, não mede o pH da mosturação, não tem problema, né? Talvez você não esteja no momento ainda, pode continuar fazendo cerveja, eu sempre falo, não tem problema nenhum, ninguém vai deixar de fazer cerveja por causa disso. Mas um caminho natural de quem faz cerveja e começa a querer aprimorar os seus equipamentos, o seu controle sobre todo o processo, digamos que é um caminho inevitável. E uma coisa que pode acontecer, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você vai começar a ajustar a sua água antes de começar o seu processo de produção, e a hora que você estiver fazendo a sua mosturação, você vai medir o seu pH, para acompanhar o pH, ver se ele está de acordo com o que você previu na sua receita, fazer o ajuste se for necessário também, ok? E o que acontece quando a gente mede o pH? O pH é influenciado pela temperatura. Esse é um ponto que vocês têm que ter em mente. 1. pH influenciado pela temperatura. 2. A gente quer saber qual que é o pH da nossa mosturação. Então a gente precisa ter duas coisas que são importantes aí, o que eu vou falar para vocês agora. Só para contextualizar um pouquinho antes, para quem não sabe, uma coisa que é mais comum é a temperatura de mosturação, as diferentes rampas, isso é bem conhecido. Algumas pessoas que estão, de repente, muito no começo talvez não tenham noção ou domínio dessa parte, mas é mais comum de quem já está fazendo cerveja ter esse domínio e entender o porquê, quais são as rampas e para que cada uma funciona. E o fato é que, basicamente, é para as enzimas atuarem. E são basicamente dois fatores que fazem as enzimas atuarem na sua performance máxima, vamos dizer assim, que é a temperatura e pH. Então a gente é muito ligado na temperatura, a temperatura de fato é muito importante, mas a gente não dá muita bola para o pH. Mas o pH também tem sua importância. Por que a gente não dá muita bola? Primeiro, porque quando a gente aprende sobre isso, é mais uma coisa para se preocupar, e muitas vezes a gente não precisa se preocupar tanto com isso, vamos focar em outras coisas que são mais importantes. Certo, concordo plenamente com isso. Outra é porque, na maioria dos casos, o pH ideal para a gente fazer uma mosturação, para a mosturação funcionar legal, ele acontece naturalmente. O simples fato de a gente arriar os maltes, utilizar os maltes, já abaixa o pH da água para a nossa faixa ótima. Vamos dizer ali que é entre 5,2 e 5,6. É a faixa ótima de atividade das enzimas que vão ajudar aí tanto na quebra de proteínas, quebra de açúcares, todas as enzimas do processo de mosturação são ativas dentro dessa faixa de pH, basicamente aí 5,2, 5,6. Se você já tiver um pouquinho mais de profundidade nos estudos, você vai saber que para determinados estilos de cerveja, se puxa mais para o lúpulo, puxa mais para o malte, ou se ela é escura, ou se ela é clara, você pode escolher diferentes faixas de pH, ou mais para baixo, ou mais para cima, tá? Via de regra, o mais comum é ali na casa de 5,3, o pH ideal para mosturação. Tá, Daniel, beleza, mas e eu meço, como que eu meço? Qual que é a questão? O que você quer falar? Qual que é a dica que você está trazendo aqui para a gente com a utilização do pHmetro e do pH? Que é o seguinte, como eu falei, o pH é influenciado pela temperatura. E óbvio, o que interessa para a gente é o pH da nossa reação, ou seja, a temperatura que está ocorrendo as reações enzimáticas, é esse pH que nos interessa. Acontece que muitos pHmetros são feitos e calibrados para medirem o pH na faixa de temperatura padrão, vamos dizer assim como o densímetro, ali na casa de 20 graus. Tá? Por exemplo, se você tiver esse pHmetro aqui, que é possivelmente o mais barato, o mais comum de a gente se encontrar, o que vende na China, o que tem em algumas lojas aqui no Brasil também. Para quem está começando, é uma boa alternativa, às vezes é um tiro no escuro. Já tive pHmetros desse aqui que durou bastante tempo, já tive pHmetro que usei uma vez e não funcionou mais. Então é um certo risco, mas ele é bem mais barato e para começar às vezes é uma ótima pedida, tá? Então para quem usa, por exemplo, esse aqui que é mais simples, a faixa de medida dele é na casa de 20 graus. Então eu quero saber qual que é o pH da minha mostura, vamos dizer lá na sacarificação, na casa de 60 graus, 70 graus, depende da nossa rampa ali. A gente quer saber o pH naquela faixa de temperatura. Como que eu faço para medir o pH? Eu vou pegar uma amostra do meu mosto, vou baixar a temperatura para 20 graus e daí eu meço com o pHmetro. O que acontece? Eu vou ter um valor de pH que não é o valor real da minha reação. Isso pode às vezes dar um pouco de dúvida mesmo, se está certo, se está errado, enfim. E a dica aqui é, se tiver que baixar para 20 graus, sobe 0,3 pontos aí o pH. Tá? Então, basicamente, se você pensou que a sua mosturação tinha que ser em 5,3,
Você está lá, temperatura de mostura, tirou uma amostra de mosto, baixou a temperatura para 20 graus, mediu com o pH-metro, ele tem que dar 5,6. Tá? Então, se tiver 5,6, sobe, abaixa no caso, né, 0,3, lá nos 60 graus, você estaria com o pH-metro marcando 5,3. Alguns pH-metros que são melhores, eles fazem essa correção, já fazem esse ajuste automaticamente. Você vai ter que ver aí no seu pH-metro se o manual fala que pode ser medido a qualquer temperatura. Então ele já faz esse balanço, você vai inserir, ou ele tem um termômetro acoplado, e ele vai saber a temperatura que está, e aí ele já dá o valor real. Se não for o valor real, essa é a dica, baixa para 20 graus, mede o pH e abaixa 3 pontos, tá? 0,3 pontos de pH. Essa é basicamente a dica para vocês de hoje. Então, como eu falei, se ainda não está utilizando pH, se ainda não chegou nesse nível, fica tranquilo, continua fazendo sua cerveja, continua estudando, vai praticando, uma hora vai chegar a sua vez, você vai sentir essa necessidade, vai investir nisso, investir tanto no conhecimento sobre essa parte, também nos equipamentos, e você vai refinando as suas receitas, o seu processo, e cada vez a sua cerveja vai ficar melhor, ok? Por hoje é só, a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!